Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre empregador. Antes de falar na aula, eu deixei um link na descrição de uma comunidade que vocês podem se comunicar com as pessoas que estão estudando para o TRT de todo o Brasil. Então, você pode escolher qual grupo quer entrar, de qual TRT que você pretende fazer a prova, e pode entrar nesse grupo e conversar entre si. Pessoas do Brasil todo. Então, vamos para a aula. Nessa aula nós vamos começar falando sobre empregador, vamos falar sobre conceitos, características, vamos ver o que diz a CLT. Na próxima aula nós vamos fazer 9 questões sobre esta aula de hoje e vamos dar continuidade, tudo sobre empregador que a gente precisa saber para as provas do TRT, nós vamos ver aqui. O conceito de empregador fala que é empresa, individual ou coletiva. Então, tanto faz se a empresa é aquela característica de uma pessoa só, por exemplo, microempreendedor individual, ele pode ser caracterizado como empregador, ou a empresa coletiva, tanto faz. No entanto, uma característica muito importante é que essa empresa ela assume os riscos da atividade econômica. Não é possível para o empregador transferir os riscos da atividade para os empregados. Então, o empregador ele admite, ele assalaria e ele dirige a prestação pessoal dos serviços. Essa parte aqui é a parte que mais caracteriza o empregador. Aqui, de acordo com o artigo 2º da CLT, a literalidade fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. No entanto, não é só a empresa individual ou coletiva, tem a equiparação, que cai bastante em prova. São 3, são os profissionais liberais, tipo advogados, médicos, as instituições de beneficência sem fins lucrativos, as associações recreativas. A literalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da CLT fala o seguinte: equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Essa parte aqui é bem importante. Instituições sem fins lucrativos. As provas costumam perguntar se é possível para as instituições sem fins lucrativos admitirem trabalhadores, porque o que vem na nossa cabeça é que, como ela não tem fins lucrativos, então geralmente vai ser pessoas que vão trabalhar voluntariamente, mas isso não acontece. É possível para que elas admitam empregados, sim, e elas podem ser equiparados a empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Quais são as características do empregador, as principais? Nós temos como característica principal, e aí é uma grande diferença quando a gente fala de empregador e empregado, é a despersonalização. Vocês viram lá que quando a gente estava falando dos requisitos da relação de emprego, nós falamos que a pessoalidade é um dos requisitos da relação de emprego, ou seja, para caracterizar a relação de emprego, o empregado ele mesmo tem que prestar os serviços. Não é possível ele substituir-se. Quando a gente fala de empregador, é possível sim. Tanto é que a alteração na estrutura da empresa, exemplo, muda um sócio, troca de sócio, não afeta os contratos de trabalho, não afeta. A gente vai ver nas aulas seguintes, nós vamos ver algumas partes de sócio retirante, grupo econômico, e nós vamos entender isso daqui melhor. A outra característica que nós falamos aqui em cima é a assunção dos riscos. Como nós falamos, não é possível para o empregador ele transferir os riscos da atividade econômica para os empregados. Por exemplo, se a empresa não está indo muito bem, ele resolver dividir os prejuízos com o empregado, diminuir salários, etc., alegando que a empresa não está indo muito bem. Quando a empresa vai bem, ele ganha, ele tem o bônus, mas quando a empresa não vai bem, ele que tem que segurar o ônus também. Então, ele fala o seguinte: os riscos do empreendimento não podem ser divididos com os empregados, isso que a gente viu.
E quais são os institutos, quando a gente fala de empregador, quais são os institutos que nós vamos ver nas próximas aulas? É o grupo econômico, nós vamos ver tudo sobre grupo econômico, como cai na prova. Nós vamos ver a sucessão de empresas, quando a empresa A ela transfere a sua cota, a cota de participação, transfere para a empresa B, etc. E nós vamos ver o sócio retirante, quais são as características do sócio retirante, se ele responde solidariamente ou subsidiariamente. Nós vamos ver todas essas partes e vamos entender. Essa foi a aula. Na próxima aula nós vamos responder a 9 questões sobre essa aula de hoje para a gente revisar e entender como isso cai na prova. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima aula. Abraços.